Boa noite, Cinti. Tudo bem? Aqui é o Simão João Boca mais uma vez para falar sobre os documentos comerciais. Mais uma vez estou aqui na sala de informática, agora que são 20 e 30 minutos para tentar mandar o vídeo relacionado a documentos comerciais. Então aqui tenho a capa do meu trabalho. Nome Simão João Boca, código 2025447, documentos comerciais é o tema que escolhi para hoje. Então, tópicos que irei falar da fatura, irei falar do recibo, irei falar da nota de encomenda, irei falar da letra de câmbio, irei falar do venda de dinheiro, que é o vulgo VD, irei falar da guia de remessa, guia de transporte, nota de crédito, nota de débito, nota de entrega. Então, documentos comerciais usados em Moçambique. O que são? Os documentos comerciais são registros formais que comprovam operações comerciais financeiras entre empresas, clientes ou fornecedores. Eles são essenciais para a contabilidade, controle financeiro, comprovação legal, gestão empresarial eficiente. Primeiro, irei falar da fatura. A fatura é o documento que formaliza a venda de bens ou serviços, servindo como prova legal e base contabilística. A fatura é emitida por vendedor. E por fim, qual é a finalidade da fatura? A finalidade da fatura é para registrar oficialmente a venda e facilitar o controle contabilístico e serviço como referência para a cobrança e tributação. Quais são os elementos obrigatórios na fatura? Os elementos obrigatórios na fatura são número, data, vendedor, comprador, descrição do bem ou serviços, quantidade, preço unitário, valor total, condições do pagamento e assinatura. Tenho um exemplo de uma fatura aqui. No exemplo da fatura temos aqui a descrição. Vamos escrever o nome da nossa empresa e para onde a fatura vai. E aqui vamos escrever as quantidades do que a gente precisa e o preço unitário e o valor total. Esse é o exemplo que eu encontrei da fatura. Depois da fatura entramos no recibo. Recibo, vamos pôr recibo, que é data de emissão, valor. O sacado é quem paga, o beneficiário é quem recebe o recibo. Depois de ter pago é dado esse recibo, nesse caso é o beneficiário. E data de vencimento e assinatura vem por baixo. É um documento muito simples. Como preencher? Devemos indicar corretamente a data, o valor, sacado, beneficiário e assinatura. Quais são as funções principais do recibo? Comprovar que a dívida foi paga. E a contabilista, para que serve? Serve de base para registrar a entrada de dinheiro, caixa, banco. Tem um exemplo do recibo aqui. O recibo vem o nome do cliente e a data 26 de outubro de 2025. E depois vem um carimbo que foi pago e a assinatura por debaixo. Depois vou para o terceiro documento, que é a nota de encomenda. Definição da nota de encomenda é pedido formal de compra emitido pelo comprador, funcionando como contrato preliminar. Quem emite é o comprador. Finalidade: formalizar o pedido de compra e servir como base para a emissão da fatura pelo fornecedor. Os elementos obrigatórios são lista o serviço, quantidade, preço, condições de entrega, assinatura. Depois daí temos Depois continuamos com como preencher. Devemos listar o produto, serviço, indicar a quantidade, preços
especificar condições de entrega e assinar. E as características as características da nota de encomenda. É um documento interno ou externo usado para solicitar mercadoria a um fornecedor. Tipos: temos nota de encomenda interna, pedido entre departamentos, dentro do departamento da empresa. Externo é o pedido pelo fornecedor. Elementos extra: prazo de entrega, condições de pagamento e local de entrega. Daí vamos para a nota de encomenda, que é o nosso quarto documento. O nota de encomenda é este aqui, é o documento. Como preencher a nossa nota de encomenda? Temos primeiro no topo Maria da Silva e nome da empresa a seguir e o número, que é 92 34 para 280. Depois por baixo temos o valor da nota de encomenda, que é 1.686. Depois vem por aqui a assinatura. Depois seguimos para o quarto documento, que é a letra de câmbio. É o documento que ordena o pagamento de uma quantia em dinheiro a prazo determinado e emitido pelo credor. Emitido por sacador, que é o beneficiário. Finalidade é garantir o pagamento futuro, formalizando a dívida. Elementos obrigatórios: data de emissão, valor do sacado, quem paga, beneficiário, quem recebe e data de vencimento e assinatura. Como preencher? Devemos indicar corretamente a data, valor do sacado, beneficiário e prazo e assinar. Quais são as características? É um título de crédito, logo, que tem força executiva, pode ser cobrado judicialmente. E os prazos? Pode ser à vista, certo tempo da vista ou datas. Funções extras, usas como garantia de crédito no comércio internacional. Elementos extras, cláusulas de juros. Endosso, quando transferido para outro credor. Exemplo da letra de câmbio, temos aqui vencimento, quando é que ele vence, primeiro no topo, são 20 dias, o valor são 10.000, e devemos escrever esse valor aqui em extenso, 10.000 meticais, não endossável. Então, o sacado, devemos pôr aqui o nome da pessoa, o endereço e o bairro. E por fim, temos a assinatura aqui e o local do endosso, que é o local do saque. Depois vamos para o quinto documento, que é o cheque. Cheque é um documento de pagamento à vista ou a prazo emitido contra uma conta bancária, emitido por titular da conta, que é o sacador. Finalidade do cheque é transferir valores de forma segura e comprovada. Quais são os elementos obrigatórios? Data, beneficiário, valor numérico e por extenso, assinatura do emitente e número do cheque. Como preencher o cheque? Podemos preencher todos os campos em clareza e assinar. Características: documentos bancários do pagamento à vista. Tipos de cheque: cheque anonimativos ao portador, vista cruzada bancária. Funções extra, usado também para levantar dinheiro da conta da própria empresa. Quais são os elementos extras? Câmbios do banco, validade, e em Moçambique geralmente são de 6 meses. Temos um exemplo de cheque, aqui vamos pôr o local de emissão, onde o cheque vai ser feito, o pagamento do cheque e a ordem e a quantidade por extenso. Vamos pôr aqui embaixo. E por fim, embaixo, vamos pôr a assinatura. E o sexto documento é venda a dinheiro, o vulgo VD. É um documento simplificado que registra a venda imediata com pagamento à vista. É emitido por vendedor. Finalidade: comprovar a venda e o recebimento imediato. Elementos obrigatórios: data, produto, quantidade, preço unitário, valor total, assinatura. Como preencher? Lista, produto, indicar o preço, totalizar e assinar. Características: documento que comprova
A venda com pagamento imediato em dinheiro. Diferença da fatura. A VD substitui a fatura quando não há crédito ao cliente. Funções extras. Controla as entradas da caixa diariamente. E outros elementos extras é o carimbo do pagamento, do pago, valor líquido, IVA, incluindo a assinatura do operador. Temos aqui um exemplo da VD. Por exemplo, aqui Maputo, que é a nossa cidade. Temos que ter a VD dinheiro e o número, que é 00507. Aqui a morada, o nome do cliente que vai receber. Aqui vamos pôr os valores, as designações, a quantidade. E por fim, aqui embaixo, vamos assinar a nossa VD. O sétimo documento, temos a guia de remessa, que é um documento que acompanha a mercadoria durante o transporte, emitido por vendedor ou transporte. Finalidade qual é? É comprovar a entrega de mercadoria e servir de base para a conferência. Como preencher? Numa data remetente destinada, descrição das mercadorias, quantidades e assinatura. Característica: acompanha mercadorias enviadas pelo fornecedor ao cliente. Quais são as funções da guia de remessa? Garante que o comprador saiba o que foi enviado. E os elementos extras: número da fatura relacionado à quantidade, peso, transportes. Observação: tem validade lógica e não física. Temos um exemplo de guia de remessa aqui. Primeiro aqui vamos pôr o nosso cliente e a cidade que é Maputo, quantidade, vamos pôr aqui, e a designação e os valores. E por fim, embaixo, vamos pôr aqui se é entregue por quem, o nome da pessoa que vai entregar essa guia de remessa e a assinatura por baixo, o total do valor. O oitavo documento é guia de transporte. A guia de transporte é um documento emitido pelo transportador para acompanhar o carregamento das mercadorias. E quem emite é a empresa transportadora. Qual a finalidade? É para garantir a rastreabilidade no transporte de bens. Como preencher? Número de transportador, remetente, destinatário, mercadoria, entrada. O emitente é transportador e o remitente. Elementos extras: dados de veículo, matrícula, motorista, local e carga e descarga. Observação: documento muito exigido em fiscalização rodoviária. O exemplo da guia de transporte. Aqui temos, conforme vemos no topo, aqui tem um caminhão. Temos o número, aqui temos a data, 20 de nove de 2001, aqui ponto e partida, onde é que vai partir e a chegada também. Depois temos a marca do carro, é INO BKK 901 e a validade também vem por aqui. E no fim temos aqui as quantidades que carrega. E por fim, a pessoa ao receber lá vai ter que carimbar a empresa, nesse caso será carimbar que recebeu e o nome da empresa ao lado e a data, que é a mesma de 20 e 29. E vamos para o nono documento, nota de crédito. O que é nota de crédito? A nota de crédito é um documento usado para anular ou corrigir parte de uma fatura emitida. Quem emite a nota de crédito é o vendedor. Qual é a finalidade? É para corrigir os erros ou conceder descontos após a emissão da fatura. Como preencher? Temos por número, data, referência, fatura, valor a acreditar, motivo e a assinatura. Quais são as características? É documento de redução da dívida e as funções extras: regularizar a devolução ou desconto após venda. Elementos extras: referência, a fatura, origem, motivo de devolução, descontos. Observação: pode gerar efeitos no IVA e redução nos impostos devidos.
O exemplo, nota de crédito, temos isto aqui. Aqui o local é Nampula. Para onde? Para Maputo. Então aqui temos descrição, desconto de 5% do produto atribuído. O valor é este aqui, 197 milhões de dzins, são 100% de IVA. E aqui vamos ter os valores e por fim aqui embaixo vamos ter a nossa assinatura. O 10º documento temos a nota de débito. O que é uma nota de débito? Nota de débito é um documento para cobrar valores adicionais não incluídos na fatura inicial. Quem emite a nota de débito é, ao contrário da nota de crédito, é o vendedor. Qual a finalidade? Acrescentar encargos, exemplo, transporte, juros, coerços. Como devemos preencher? Numa data, cliente, número, data, cliente, valor, motivo, referência, a fatura e a assinatura. Quais são as características? Documento de aumento de dívidas. Quais são as funções extras? Cobrar juros de férias e de preços, serviços adicionais. Quais são os elementos extras? Justificar detalhes do valor acrescido. E as observações reforçam a posição do credor perante o devedor. Nota de débito, temos também um exemplo aqui, a nome da empresa, Nisolo Comercial Limitada, em Flores, números 647, cita-se em Nampula, que vai para Maputo, quantidade 166, descrição, esta aqui mais IVA, e o preço é de 12.350, valores são isso aqui total, e por fim assinamos aqui embaixo. Por último, vamos ter a nota de entrega. Nota de entrega, que é o nosso último documento, 11º documento, é um documento que comprova a entrega de bens ao cliente. É emitido por vendedor ou transportador. Finalidade: garantir que o cliente recebeu os bens solicitados. Como devemos preencher? Número, data, produto, quantidade, assinatura dos remetentes e destinatário. Quais são as características? É um documento que comprova a entrega física da mercadoria. O emitente é fornecedor e o transportador. Elementos extras: nome do recebedor, data, local, assinatura do destinatário. Quais são as funções extras? Servir como recibo de mercadoria, mas sem valor fiscal, sem valor fiscal. O exemplo da nota de entrega, temos aqui nome, José Malave, domicílio físico, Isla Macareta, Eduardo Neves. Depois temos condições do pagamento. Temos aqui embaixo o código, é este aqui, as quantidades, tudo, a autorização e quem recebe, aqui no fim. E por fim temos os icotermos. Icotermos. O que são os icotermos? Icotermos são icotermos internacionais comerciais, são regras internacionais publicadas pela Câmara do Comércio Internacional, que é CCI, que define claramente as responsabilidades do comprador e do vendedor quanto ao transporte, seguros, desembarque aduaneiro, riscos e custos em operações do comércio internacional. Quais são as classificações dos icotermos? Para qualquer tipo de transporte, temos EXW, FCA, CPTI, CIP, DAP, DPU, DDP. Agora, apenas para os transportes marítimos e vias navegáveis, temos a FAS, FOB, CFR e CIF. Vamos lá descrever um por um desses aí. Principais icotermos e explicações e seus exemplos. EXW, exemplos, ORCS na origem. O vendedor só disponibiliza a mercadoria, o comprador assume tudo, não entra nos riscos de transporte.
FCA, Free Carrier. O vendedor entrega ao transportador indicado pelo comprador. Depois temos FOB, Free On Board. O vendedor entrega ao transportador indicado pelo comprador. Depois vamos para o CIF, Cost, Insurance and Freight. O vendedor paga custo, seguro, o frete até o porto do destino. CFR é Cost and Freight. O vendedor paga transporte até ao porto do destino sem seguro. E por fim temos a DDP, Delivery Dirt Paid. O vendedor assume tudo até ao ponto do comprador, inclusive os impostos. Por fim, resumindo, é tudo sobre os comerciais do Cinti, é tudo que eu pude fazer. Foi muito trabalho. Primeiro, porque não tem computador, tem que madrugar, vir até aqui na faculdade, sentar aqui numa das salas. Se tem aula, tem que ceder, eles terem aula. Depois da aula, vir de novo fazer esse trabalho. Foi um trabalho a dobrar por falta de computador mesmo. Obrigado.